saia da sintonia. 1580. Tá todo mundo ligado. Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Na Rádio Geração 2000. A luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde, os ouvintes que estão nos acompanhando em 1580 AM aqui em Teresópolis e também os ouvintes que estão acompanhando pelo site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando, deve colocar nem o tio e nem o cedilha. Pois é, hoje eu trouxe um tema aqui, acredito que seja bastante interessante, principalmente aí para os pais, não só para os pais, mas para os seres humanos de uma maneira geral, e que muitas vezes aí acaba ganhando os noticiários aí da mídia de uma maneira mais ampla. E qual é o tema de hoje? Hoje eu vou falar sobre a questão do bullying. Bullying que muitas vezes tem preocupado demais aí as pessoas, principalmente pessoas que estão nas escolas, universidades, mas não é só nesse ambiente não. Hoje a gente vai ver aqui que o bullying ele vai muito além apenas do contexto acadêmico. Ele pode acontecer em várias instâncias na vida do ser humano e, claro, acaba prejudicando a pessoa na sua forma de ser, na sua questão psicológica, não só na sua integridade. Como a gente consegue perceber por aí, muitas vezes o bullying acaba chegando aos extremos da violência, não só a violência psicológica, mas muitas vezes a violência física mesmo. E isso, é claro, vai acarretar algumas questões aí para as pessoas que são as vítimas do bullying. Mas então, qual o motivo do bullying ter alcançado essa notoriedade aí na mídia? E por que ele desperta tanto interesse na questão por parte dos educadores, pesquisadores, profissionais da área da saúde? É interessante porque algumas vezes eu conversei com algumas pessoas e que às vezes falam assim, poxa, mas eu quando estudava já tinha essa questão de colocarem apelido, de ficarem fazendo chacota, de ficarem brincando comigo. E não acontecia nada antigamente, né? Mas por que hoje tem esse vulto tão grande, esse alarde tão grande em relação ao bullying? Pois é, algumas coisas se modificaram na maneira do ser humano ter que entrar em contato com algumas situações. Então, antigamente, é claro, sempre existiu essa questão das pessoas brincarem com outras pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, até hoje mesmo, não mudou. A questão que mudou hoje é justamente nessa forma dessa abordagem. E por que mudou? O que aconteceu que de fato mudou? Só para você ter um certo conhecimento, o bullying, a palavra bullying, ela vem de bully, B-U-L-L-Y, que é uma palavra inglesa, e traduzindo seria mais ou menos valentão, fortão. E isso começou a se transformar, essa questão da observação do bullying, em meados da década de 80, quando um pesquisador norueguês de nome Owels, espero que eu esteja acertando nessa pronúncia, definiu aí o bullying como ações agressivas, antissociais e que na grande maioria das vezes dentro da sua pesquisa ocorria dentro das escolas. E essa definição aí não veio ao acaso.
Daí a diferença do que... Por que antes não tinha tanta visualização em relação ao bullying? Porque hoje tem esse holofote em relação ao bullying. Então ele começou, né, o pesquisador ele começou a constatar que essas crianças elas eram vítimas do bullying, e não só pela questão de serem vítimas do bullying, mas principalmente que essas mesmas crianças apresentavam alguns quadros de depressão e muitas vezes essas crianças poderiam cometer o suicídio, justamente em virtude delas não conseguirem aí suportar as chacotas, as brincadeiras, as agressões. Então, mais a título de curiosidade, o bullying então ele ganha essa nova visão em virtude justamente dessa constatação desse pesquisador norueguês de que as crianças que eram vítimas do bullying, elas apresentavam esses quadros aí de depressão e muitas vezes, quando não conseguiam suportar as brincadeiras ou as agressões, elas cometiam suicídio. Então a diferença está justamente aí. Antes sempre teve essa questão da brincadeira, talvez até no passado e já existiam esses quadros, só que não era verificado, não era percebido, ou passaria despercebido. Hoje não. Então as pessoas começam a ter mais atenção em relação à forma como o ser humano se relaciona com certas situações, a forma como ele vai se relacionar com uma dificuldade que em alguns momentos ele não possa superar. E a partir daí tem essa ideia de poder estudar melhor o bullying, compreender o motivo dele acontecer, que são vários fatores que contribuem, e também em virtude da vítima, principalmente da vítima no sentido dessa dificuldade dela ter que lidar com essas questões de chacotas, de brincadeiras, e muitas vezes, por não suportar isso, essa pessoa acaba interrompendo a sua vida. Então o bullying ele tem essa modificação em relação à maneira de ser observado, de ser proposto, justamente por isso que as pessoas não conseguem, por isso que as pessoas muitas vezes perguntam, mas antes sempre teve, sempre existiu, quando eu era criança, quando eu era adolescente, acontecia muito essa questão dos apelidos, de me colocarem apelido, né, de ficarem fazendo chacota. Sim, sempre teve, só que antes não existia o interesse no sentido justamente dessas possíveis sequelas, no sentido de depressão ou no sentido da pessoa cometer o suicídio. Então daí está uma explicação no sentido dessa modificação, como era antes e como vem acontecendo na atualidade. Mas assim, o que vem a ser o bullying na realidade? Por que ele causa tanto transtorno aí na sociedade? O bullying, na realidade, ele é um ato de violência, que pode ser uma violência tanto física quanto psicológica. E de uma maneira intencional e repetitiva. Muitas vezes, essas atitudes elas são cometidas por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos que vai produzir aí numa pessoa uma questão de dor e de angústia. E essa execução, né, essa situação, ela justamente acontece nessa desigualdade de postura. Ou seja, a pessoa que pratica o bullying, que seria aí o opressor, aquela pessoa que tem a intenção de causar alguma coisa no outro, e o oprimido, que é a vítima do bullying. Então o bullying ele acaba acontecendo justamente por atuações repetitivas e intencionais. E claro, o praticante do bullying ele percebe que a sua vítima muitas vezes ela se coloca numa posição de muita fragilidade, de muita dificuldade. Geralmente as vítimas são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se expressarem. Então o bullying, né, o opressor, o que pratica o bullying, ele percebe que aquela pessoa, de uma certa maneira, se coloca numa posição de vulnerabilidade. E aí
percebendo isso, ele acaba fazendo com que aquela vítima acabe sofrendo, porque isso vai acontecer de uma maneira contínua. Daí, muitas vezes, crianças e adolescentes não desejarem ir para a escola ou começar a se esquivar, porque começa a aparecer essa questão do bullying. Muitas vezes a vítima ela não comunica. Ela não comunica a direção da escola, ela não comunica aos pais, muitas vezes em virtude de uma represália. O medo de que volte a acontecer de novo, ou que a pessoa que vai ser acusada saiba, né, tenha ciência de que foi acusado pela própria vítima, e aí vai continuar ocorrendo esse tipo de situação. Agora, e o motivo dessa prática? Por que acontece? Qual o motivo de acontecer a questão do bullying? Eu acho que antes de repente colocar uma explicação, eu acho que seria interessante os estudantes, as escolas, a família e a própria sociedade de uma maneira geral procurar compreender essas questões que acontecem, ou seja, de uma maneira mais abrangente, porque na realidade não existe um fato isolado que vai determinar o motivo do aparecimento do bullying. Então a gente pode presenciar o bullying na escola, pode presenciar até mesmo dentro da família, numa vizinhança. Onde o ser humano estiver presente, existe essa possibilidade. Então, essa questão de que como é que vai acontecer, muitas vezes tem aí também uma certa conivência, né, das escolas, porque às vezes pode estar acontecendo e a escola também não quer lidar com essa situação, e que é importante trabalhar com isso, é importante que isso seja trabalhado dentro das instituições de ensino, para justamente evitar que isso possa acarretar problemas, até mesmo na questão da própria educação. Então isso vale a pena ser trabalhado, e muitas vezes, infelizmente, algumas instituições de ensino acabam meio que não tratando do assunto, se esquivando. E é importante não só a escola, mas os pais também, a sociedade de uma maneira geral, poder estar ciente disso e participar desse processo, justamente para evitar que isso se amplie. Afinal de contas, isso não vai só afetar na questão particular da pessoa, mas dependendo do contexto onde ela esteja inserido, também vai acabar afetando esse contexto. Ou seja, se acontece dentro de um ambiente escolar, acaba afetando toda a estrutura da escola, no sentido da educação de uma maneira geral, a relação com os estudantes, a relação dos professores com os estudantes, da direção com os estudantes. Então é importante que isso seja trabalhado para que pelo menos as pessoas entendam e possam ajudar umas às outras no sentido de fazer com que pelo menos diminua essa incidência. É claro que não vai ter como haver um controle e fazer com que isso se interrompa. Como eu falei, às vezes as situações podem estar dentro do contexto da escola, mas sai do contexto da escola e não tem como você controlar. Às vezes pode estar acontecendo uma situação de bullying dentro do contexto escolar, mas acaba indo além dos muros da escola. E aí a escola não tem como controlar, muitas vezes também os pais não têm como estar cientes do que está acontecendo, até porque a vítima do bullying, muitas vezes ela não comunica, ela não avisa, ela não participa o que está acontecendo. Ela acaba guardando consigo mesma o que ela está sofrendo, e aí isso acaba, de uma certa maneira, propiciando que o opressor continue a prática do bullying. Agora, devemos entender aí que o bullying ele vai muito mais além da questão acadêmica. Talvez essa questão aconteça muito mais nas escolas, em virtude até da questão, né, das crianças e adolescentes, muitas vezes pela questão da competição. A criança ou o adolescente tem uma tendência a essa questão da competitividade, e aí acaba, de uma certa maneira, facilitando que isso aconteça. São aquelas brincadeiras de que eu sou melhor que você,
né, eu sempre venço de você e tudo mais. Então, isso de uma certa maneira propicia, né, essa questão da competição, de que eu sou melhor que você, ou sempre venço você e tudo mais. Mas não é só nas escolas, não. O bullying pode acontecer no local de trabalho, né, onde o patrão muitas vezes ele pode fazer ameaças ao seu empregado, e muitas vezes o empregado, por vários aspectos, ele pode não querer comunicar ou avisar que está sofrendo essa questão. Pode acontecer entre os vizinhos, essa questão do bullying também, né, na questão de vizinhos implicando um com o outro. Então não deixa de ser uma forma de bullying, não no sentido de uma agressão explícita, mas pode acontecer uma agressão velada. São aquelas agressões que não são diretas, mas acabam indiretamente afetando essa pessoa. Então também pode acontecer com vizinhos, pode acontecer até entre países, onde um possa ameaçar o outro, um possa de uma certa maneira oprimir o outro. Então o bullying, ele acaba indo muito mais além de uma questão meramente acadêmica. Como eu falei, acaba dentro da mídia alcançando esse teor muito maior em virtude talvez aí da questão da faixa etária de crianças e adolescentes. Isso, claro, vai fazendo com que aumente a incidência muito mais exacerbada no ambiente escolar do que propriamente na questão de vizinhança ou na questão entre países, né, ou no próprio local de trabalho. Mas o bullying não acontece só em escolas, não. Ele acontece em outros. Ele acontece sempre onde está o ser humano. Onde o ser humano está presente, pode ser que aconteça. É claro que vários fatores aí vão contribuir. De repente uma relação entre vizinhos que não é lá muito amistosa, isso pode contribuir. Uma relação entre países que não é muito bem diplomática, também pode contribuir. Uma relação de trabalho, onde de repente possa haver uma questão de opressão, também pode ocorrer. Então o bullying, ele não fica somente restrito, como muitas vezes é colocado, a questão das escolas, universidades e por aí vai. Então essa questão das escolas acaba acontecendo de uma grande maioria em virtude justamente dessa questão, talvez aí da faixa etária. Agora, muitas vezes essas pessoas, elas, como eu falei, elas evitam ou têm um certo medo em ter que denunciar o seu opressor. A pessoa acaba acreditando que denunciando ela vai sofrer muito mais essa questão do bullying. Então muitas vezes a pessoa se cala. Então é importante aí que os pais possam perceber muitas vezes o comportamento dos seus filhos, no sentido de que, não quero ir para a escola, ou o pai começa a perceber que a criança está dizendo que vai para a escola, mas não vai. A criança já começa também a ter um baixo rendimento escolar, que também influencia. Ela começa a ficar mais pelos cantos, ela já não começa mais a querer a questão da socialização. Então isso tudo são certos indícios, não estou querendo dizer que isso vai definir que esteja acontecendo um bullying, mas vale a pena os pais terem uma certa atenção nesse aspecto, porque o comportamento, ele muitas vezes ele vai determinar, né, a maneira da pessoa ser ou estar. Então se a pessoa começa a fugir, começa a não ir à escola, ou o rendimento está muito baixo, então vale a pena ter essa atenção e verificar o que está acontecendo. Nada como uma bela conversa com seu filho ou com a sua filha. Afinal de contas, os pais não estão aí somente para colocá-los no mundo. É importante que a educação faça parte dessa relação. Então um bom diálogo aí vale a pena no sentido de tentar entender o que está acontecendo. Pode ser até que não seja nada relacionado ao bullying, mas vale a pena os pais estarem atentos aos comportamentos dos seus filhos. E quais são as características aí do bullying? Tem várias características, né? O insulto à vítima é o mais comum. Aquela coisa da provocação, de ficar atrás da pessoa e tudo mais. Ataques físicos constantes também podem acontecer. Esses ataques físicos podem ser
tanto no sentido do próprio corpo da pessoa, da integridade da pessoa, ou mesmo da sua propriedade. A pessoa tem lá alguma coisa e o opressor vai lá e quebra, danifica. É um tipo de agressão. Espalhar rumores sobre a vítima também é outro tipo de característica do bullying. Depreciar a vítima, principalmente perante outras pessoas. Isolamento social, aí no caso a vítima acaba, devido a tanto sofrimento, ela acaba se isolando, ela prefere já ficar mais sozinha, porque talvez na cabeça dela ela acha que o convívio social vai acarretar maiores possibilidades de acontecer a questão do bullying. Fazer com que a vítima passe vergonha diante de outros, também muito comum. Chantagear a vítima, muito comum aí, acontece muitas vezes da pessoa, olha, você vai ter que me dar um dinheiro aí para poder eu não mais encher seu saco, não mais ficar te perseguindo. Muitas vezes acontece isso. Em alguns casos podem acontecer isso. Ou então você vai ter que pagar um lanche para mim, senão eu vou continuar te perturbando. Também pode acontecer isso. E quais são os sinais e sintomas que nós podemos observar em vítimas do bullying? Tem várias. Enurese noturna, ou seja, a pessoa urina durante a noite, muitas vezes na cama mesmo. Insônia, dificuldade de dormir, até muitas vezes em virtude da preocupação. Dores, marcas de ferimentos, pode acontecer. Transtornos alimentares, aí no caso bulimia e anorexia. Anorexia, a pessoa deixa de comer, a bulimia, a pessoa come e provoca o vômito, muitas vezes pode acontecer. Isolamento social, que é o mais comum, a pessoa acaba se refugiando, não querendo mais o contato com as outras pessoas. Transtorno de ansiedade, depressão, a pessoa ela se vê sem condições de poder sair daquela situação e por conta disso vem a tristeza. E isso ao longo prazo pode caminhar para uma depressão. Aversão à escola, muito comum. A criança ou adolescente não quer mais ir para a escola, até porque está sofrendo tanto essa questão da agressão que ela não quer mais participar, não quer mais ir lá. Para quê? Para que eu vou lá se eu vou virar alvo de chacota e de bullying? Tristeza constante também. Mau rendimento escolar. Afinal de contas, se a pessoa está sofrendo bullying na escola, ela não vai conseguir ter um rendimento adequado. Ela vai estar sempre no sentido de estar sempre ansiosa, sempre tensa, né? E aí ela não vai conseguir render o que talvez ela vinha rendendo anteriormente. Autoagressão, a pessoa começa muitas vezes se autoagredir, né? Muitas vezes a pessoa começa a ficar se mordendo ou mesmo se cortando em virtude muitas vezes dessa questão do sofrimento. Então esses são alguns aspectos ou sinais, né, e sintomas de vítimas do bullying. Agora, de acordo com os estudos, o opressor, né, o praticante do bullying, ele é tido aí como uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande na sua estrutura familiar. Então, segundo alguns estudos, né, alega-se que essa pessoa ela já está dentro de um contexto onde os pais, de uma certa maneira, participam muito pouco da educação dos seus filhos. E muitas vezes eles acabam sendo tolerantes em relação a grande maioria de situações em que existe aí um conflito e que muitas vezes esses pais eles não querem participar numa tomada de resolução. Então acredita-se, né, que esses praticantes de bullying possam ter uma grande chance, não estou dizendo que vá ser, mas pode ter uma grande chance de se tornarem adultos com comportamentos agressivos e antissociais. Então vale a pena ter um certo cuidado, né, em relação à questão do comportamento. E principalmente em relação ao comportamento dos próprios pais. Isso, de uma certa maneira, pode contribuir
para que isso ocorra, ou seja, situações onde devem ser resolvidas e que muitas vezes os pais se omitem para não tentar resolver uma devida situação, e isso de uma certa maneira acaba contribuindo. É aquela famosa passada de mão na cabeça, e que muitas vezes não vai ajudar, pelo contrário. Devo lembrar que o não é tão importante quanto o sim. Então às vezes é necessário ter que falar um não, colocar um limite, para que a pessoa possa entender que na vida existem limites. E isso faz parte da vida de todos nós, seres humanos. Então é importante aí que os pais estejam atentos a isso, sim. E no caso das vítimas, né, eu falei aqui do opressor e a vítima. A vítima, na grande maioria das vezes, são pessoas mais fechadas, mais introspectivas, que pouco falam, pouco verbalizam, e muitas vezes dificuldade aí de poder expressar os seus sentimentos. Esse aí é o grande ponto. E essa dificuldade vai acabar afetando nessa questão do bullying, porque vai fazer com que a pessoa muitas vezes acredite que ela é aquilo ali e não é. Ela acaba tendo aí uma imagem distorcida, da sua própria visão. Ela acha que não pode conseguir as coisas, ela acha que ela não tem condição de se superar, ela acha que talvez não possa dar conta de situações do próprio bullying. Então a vítima do bullying, ela tem uma visão totalmente distorcida a respeito de si mesma. E tendo essa visão distorcida, é claro, vai fazer com que ela se coloque em uma posição muito vulnerável, muito frágil em relação ao outro, o que de uma certa maneira pode facilitar em relação ao opressor, que muitas vezes pode perceber isso e começar justamente a perturbar aquela pessoa. Aquele cara ali é tão quietinho, nunca fala nada, não se expressa, não brinca com a gente, então meio que torna-se aí uma vítima em potencial, fácil de ser apanhada. Então a vítima do bullying muitas vezes são pessoas que realmente têm uma questão aí de emocional muito grande e uma dificuldade muito grande de poder se expressar, de poder se colocar na vida. E mesmo até conversar com os próprios pais, algumas podem apresentar essa dificuldade. E aí talvez aí fique um pouco mais complicado, né, de poder ter que lidar com a situação. Mas nada que não se possa procurar encontrar uma solução. É o que eu costumo dizer, a dificuldade não é uma impossibilidade, é uma dificuldade. Devemos reconhecê-la, mas isso não vai impedir que a pessoa não busque melhorar. Então é importante aí que os pais tenham atenção em relação à maneira como seus filhos se colocam, ou na forma como não se colocam, na forma como não se expressam. Então é interessante aí que as pessoas possam perceber esse comportamento. Agora, além dessas questões interpessoais, existe aí uma nova forma de bullying, claro, em virtude do advento aí da tecnologia, que é o chamado cyberbullying. Pois é, então entramos na era do bullying tecnológico, né? Antes era o bullying diretamente, agora é o bullying pelo Facebook. São aquelas pessoas que muitas vezes postam coisas em relação a tentar denegrir a imagem do outro, tentar perturbar o outro. Então o bullying, ele não é só mais ou apenas no sentido pessoal, no sentido de presencial. Ele acabou alcançando as raias da tecnologia. O Daniel está falando que é o bullying moderno, né? Por aí, é o bullying moderno, porque muitas vezes acontece isso. Para quem usa aí Facebook, internet direto, sabe disso. As pessoas ficam atacando as outras, né? Postando, né? Como se diz aí, coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a outra pessoa, e isso não deixa de ser um bullying. E isso também acaba, invariavelmente, afetando a pessoa, porque a pessoa acaba se sentindo restringida, restrita. Muitas vezes até ela deixa talvez de usar aí o Facebook, a internet, para não ficar sofrendo esses assédios. Mais que isso, a pessoa muitas vezes ela não sabe nem que está sendo atacada, e as outras pessoas que não sabem da situação ficam meio sem entender muito bem, né? Será que o Daniel é isso mesmo? Será que o Marlos é aquilo mesmo?
e a pessoa não entende, e isso acaba trazendo um grande constrangimento, né, para a pessoa, e no final das contas a pessoa acaba realmente meio que deixando até de usar para não ter mais problemas. Mas assim, o bullying, indiferente da questão tecnológica ou não, ele é um fenômeno mundial e que deve ter o devido cuidado e atenção de todos nós seres humanos. Não estou só falando em relação aos pais, educadores, não. O ser humano, a sociedade de uma maneira geral. Porque afinal de contas a questão aqui não é encontrar um culpado ou ficar apontando o dedo e a questão é justamente tentar entender o que está acontecendo, tanto com a vítima quanto com o opressor, para que as pessoas possam ser ajudadas. Então é importante aí o papel, no caso aí dos estudantes, dos pais. Não só a escola, mas os pais principalmente. O que tem acontecido hoje é que os pais pouco conversam com seus filhos. É algo que muitas vezes eu percebo na própria clínica. Afinal de contas, eu também atendo criança e adolescente. Então, às vezes as crianças e adolescentes sentem falta dos pais poderem estar dialogando com seus filhos ou até mesmo brincando. Porque os pais alegam que não tem tempo, então a criança está lá no videogame. Mas isso não é impossibilidade. Eu acho que tem que ter aí um certo acordo e uma certa proposta dos pais poderem estar um pouco mais próximos dos seus filhos, indiferente da questão do trabalho excessivo, ou mesmo do seu filho estar brincando lá no videogame ou lá na internet, alguma coisa que seja. Então é importante que tenha esse diálogo justamente para que as pessoas possam se conscientizar mais de como é que meu filho está, como é que ele está se sentindo, como é que ele está indo na escola, está tudo bem, né? São perguntas assim tão básicas e que muitas vezes passam despercebidas, aí daqui a pouco quando a pessoa olha, aquela criança, adolescente já se tornou um adulto, né? Não houve diálogo, não aconteceu e acaba havendo uma distância muito grande em relação a essa relação. Então é importante sim que as pessoas possam estar os pais possam estar muito mais próximos, justamente, não no sentido do cuidado excessivo, mas no sentido de poder perceber como é que seu filho e sua filha está caminhando na vida e, a partir daí, você vai poder perceber se, por acaso, seu filho ou sua filha está sendo vítima de bullying ou mesmo se eles estão atuando como opressores. Ou seja, aquelas pessoas que justamente fazem a questão do bullying acontecer. Então é importante que haja esse diálogo. E mais importante ainda, que a sociedade possa estar atenta a essa questão dessa violência, porque ela não é só física, ela é principalmente psicológica, e afetando na questão psicológica, ela vai afetar de uma maneira geral nas outras situações da vida da pessoa. A pessoa ela não vai querer mais o convívio social, ela vai se esquivar, ela vai se isolar, e isso não é bom. É importante que os pais possam perceber esse tipo de comportamento para que essas pessoas possam ser ajudadas, tá bom? Então a gente vai ter um intervalo aí e daqui a pouco a gente continua aqui falando sobre o bullying, tá bom? Então até já. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Material escolar, tudo pra você comprar. Material escolar, colégio público e particular. Papelaria Montreal, a qualidade é a tradição, a mais querida de geração em geração. Papelaria Montreal, eu escrevi seu nome no meu coração. Mega liquidação nas lojas Paraibana. Produtos com até 50% de desconto. É pra você correr e aproveitar. Tênis infantil de R$ 39,90 por R$ 20. Sapatênis masculino e 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Bom, dando continuidade então, para quem está ligando à rádio agora ou acessando a internet, eu sou o Marlos Córdova, psicoterapeuta, e hoje eu estou falando sobre a questão do bullying. Pois é, bullying que muitas vezes
acarreta questões não só físicas, mas principalmente psicológicas na pessoa. O bullying que acaba fazendo com que a pessoa muitas vezes não tenha a sua vida de uma maneira mais plena, como talvez estivesse antes, e fazendo com que a pessoa acabe mantendo o distanciamento não só da questão social, mas de si mesmo. Uma vez que a pessoa acaba se retraindo, acaba deixando de ter a sua vida de uma maneira mais rica, mais ampliada. Bom, no primeiro bloco eu falei da questão do bullying de uma maneira geral, como é que acontece, os seus efeitos, o que motiva o bullying, muitas vezes motivado aí pela questão nas escolas, não só nas escolas, mas também em qualquer contexto onde esteja o ser humano. E assim, essa questão do bullying, ela tem muito a ver com a questão da autoimagem. E aí eu falo da autoimagem tanto da pessoa que é o opressor, ou seja, o que faz, o que produz o bullying, quanto da pessoa que é a vítima do bullying. No caso aí da pessoa que é o opressor, ele acredita que ele pode tudo, que ele vai fazer tudo o que ele quer, ou seja, é aquela pessoa que de uma certa maneira não sabe o que é o limite. Daí a importância da questão da educação. É importante aí que a participação dos pais, como eu falei no primeiro bloco, que os pais possam participar no sentido de que é necessário o não. Às vezes os pais ficam ressabiados no sentido, mas coitadinho, puxa vida, mas nesse sentido não vai estar contribuindo muito, porque muitas vezes o sempre ser permissivo, o deixar, acaba fazendo com que a pessoa não perceba que existe um limite, onde ela vai esbarrar com situações que ela não vai poder fazer. Então é importante essa questão do falar não. Eu não estou querendo dizer com isso aqui que a pessoa que não tenha contato com o limite, ela vai se tornar uma pessoa violenta, vai praticar o bullying. Não é muito bem por aí. O ser humano, como eu já canso de falar em todos os nossos programas aqui, ele não é uma coisa, ele não é um objeto, ele não é algo pré-determinado. Ele é um ser pensante, ele é um ser que interage com o mundo, e a partir dessa questão de interação e do seu próprio pensar, ele vai fazer as suas escolhas. Mas é claro que, dependendo daquilo que é oferecido a ele, isso vai causar, ou propiciar, melhor dizendo, uma influência na sua forma de ser. Se uma pessoa acredita que ela pode tudo, e que ela não percebe que existam limites, então ela sempre vai acreditar que ela pode fazer o que quiser com quem quer que seja. E isso não é interessante. Então é importante aí que as pessoas tenham uma certa atenção na proposta de educar, na proposta de poder estar ao lado dos seus filhos. Apenas colocar um ser humano no mundo não é educação. A educação, ela faz parte no sentido de vai ter que ter um limite, vai ter que ter o carinho, vai ter que ter o momento de dizer um não, vai ter que ter o momento de dizer um sim. Tem que saber mediar isso aí, porque senão a pessoa, de uma certa maneira, ela vai receber uma influência em que ela não desconhece, ou ela não sabe, melhor dizendo, o que é um limite. E se você parar para pensar, todos nós seres humanos atravessamos limites na vida. Aquele momento onde você vai ter que lidar com situações que muitas vezes você não queria lidar, onde muitas vezes você não queria ter que atuar. Então é importante que isso aconteça
para que a pessoa possa principalmente entender que aquele outro também é um ser humano. Aquele outro também, ele tem sentimento, ele tem suas ideias. E isso é importante acontecer. Não é simplesmente fazer por fazer, mas sempre entender o motivo do que está fazendo. O que me leva a fazer isso? Para que eu estou fazendo isso? Qual o motivo? Eu estou fazendo porque eu quero só brincar com o outro? Pois é, mas essa brincadeira pode não ser tão agradável para quem está sofrendo. E falando aí da vítima, a vítima do bullying, ela, na maioria das vezes, ela tem uma autoimagem um pouco aí distorcida ao próprio respeito. E essa autoimagem, ela vai muitas vezes determinar a maneira da pessoa estar no mundo. É aquilo que eu costumo falar: se eu me vejo uma pessoa fragilizada, se eu me vejo uma pessoa medrosa, se eu me vejo uma pessoa que não tem tantas aspirações na vida, então eu vou me comportar como tal, ou seja, eu vou estar sempre me esquivando, eu vou estar sempre não arriscando, eu vou estar sempre numa posição onde eu não vá ter que entrar em contato com uma situação onde eu possa provar para mim mesmo ou não que eu sou capaz. Então, no caso da vítima do bullying, é interessante que essa pessoa possa se perceber nesse aspecto, nessa escolha que ela faz, no sentido de que eu já me coloco como uma vítima, eu já me coloco como vulnerável, e que tem muito a ver com essa autoimagem que vem sendo construída desde a época da infância. A questão da pessoa já estar na posição de adulto não quer dizer que ela já está pronta e acabada. Não é assim. Volto a falar, ser humano não é um objeto. Ser humano não vem com DNA pré-programado de que ele vai ser assim, vai ser assado. Não é assim. Existe aí a questão das influências, existe as questões também de algo que também facilite esse comportamento dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela é construída. Claro, essa construção acontece através da relação com os pais no início, e posteriormente essa pessoa, ela vai assumir o posto. Ela vai ter que, eu costumo dizer, ela vai ter que se reconstruir. O que ela recebeu de informação, e ela vai ter que saber trabalhar essa informação, no sentido de que eu posso me aprimorar naquilo que eu recebi, ou eu vou modificar tudo aquilo que me foi passado. Então, em relação à questão da vítima do bullying, é interessante trabalhar com essa pessoa no sentido dessa autoimagem, o motivo dela se colocar nessa posição de vulnerável, o que faz com que ela se coloque nessa posição de vulnerável, o que faz com que ela escolha se colocar nessa posição de que ela não pode, de que ela não consegue, de que ela está sempre como vítima. Ela se colocando assim, ela de uma certa maneira, ela vai facilitar ou abrir a possibilidade de que de fato vão olhá-la como vítima. E se vão observá-la como vítima, pode acontecer de ela de fato se tornar vítima de um bullying. Justamente por essa postura. Eu não estou querendo dizer aqui que ela está incentivando o bullying, não é isso. Não é nada disso, mas eu digo no sentido da própria autoimagem que ela mesma se atribui. Se ela se atribui uma autoimagem depreciada de si mesma, ou seja, inferior em relação às outras pessoas, ou seja, não capaz em relação às outras pessoas, é claro que essa visão ela vai influenciar na maneira dela ser. Ela vai se tornar uma pessoa mais introspectiva, ela vai evitar o contato social, ela não vai querer correr riscos. Ela vai simplesmente buscar, de uma certa maneira, ficar numa posição onde ela não se sinta ameaçada. Ela vai buscar uma posição onde ela não vai desejar sofrer alguma ameaça. Até porque, sofrendo essa ameaça, ela vai, de uma certa maneira, configurar aquela ideia que ela tem
ao próprio respeito. Se eu me sinto inferior, se eu me sinto frágil e eu passo por situações onde eu possa configurar, eu possa constatar essa minha fragilidade, ou seja, eu vou lidar com situações onde eu não consiga resolvê-las, eu vou lidar com situações de risco onde eu não queira correr esses riscos, é como se eu estivesse atestando ou reafirmando que eu de fato eu sou frágil. E é justamente por isso que é justamente por aí que a pessoa não vai querer entrar em contato. Ela vai preferir de fato se manter naquela posição que ela acha que ela é, que ela acredita que seja, justamente para não correr esse risco da ameaça de constatação, de reafirmação de que ela de fato é frágil. E que no caso não é. Ela escolhe isso por algum motivo. Ah, mas você está dizendo que ela escolhe? Ela não nasce, ela escolhe. É aquilo que eu falei, o ser humano ele vai se construindo ao longo da sua vida. Ele vai fazendo a sua construção, mesmo que no início ele receba toda essa gama de informações, mas ele mesmo recebendo essa gama de informações, ele não é uma parede em branco. Ele de alguma maneira ele está interagindo com isso. É claro que ao longo do tempo ele vai tendo subsídios, possibilidades de poder interferir nessa educação, onde ele já começa a perceber melhor se ele acha que isso que o pai ou a mãe esteja propondo é interessante ou não, se é legal ou não, se é bom ou não. Ele já começa a ter ele começa a fazer uma melhor avaliação. Não estou querendo dizer que a criança não faça, ela também faz, mas quando adulto vai fazer muito mais, e aí ele vai poder fazer essa reconstrução, como eu costumo dizer, da sua própria vida. Então, voltando em relação a essa questão da vítima, a vítima, ela muitas vezes ela tem essa autoimagem depreciada, ela tem essa imagem de si mesma, de que ela não pode, que ela não tem condições, que ela não reúne condições, e muitas vezes essa imagem foi construída não por ela, por outros que de alguma forma reforçaram essa imagem de que ela não pode, de que ela não consegue, de que ela é limitada, de que ela não pode dar um passo maior do que as próprias pernas. E isso, de uma certa maneira, a pessoa ela pode ir absorvendo e acreditando que isso é verdade. E acreditando que isso é verdade, ela, de uma certa maneira, não precisaria fazer nada para mudar. Aquela história, se eu já estou pronto, ou supostamente pronto, eu não preciso mudar, eu não preciso fazer nada para isso, eu só preciso me comportar dentro daquilo que foi estabelecido, ou foi pré-estabelecido. Então essa questão do bullying, é importante que a pessoa, no caso da vítima, ela possa perceber essa questão dessa autoimagem. A autoimagem que eu digo aqui no sentido de escolha. O ser humano a todo momento ele está fazendo escolhas. E essa pessoa, como eu falei, ao longo do tempo, ela vai construindo as suas escolhas também. E aí é o que eu costumo falar, não existe um culpado. O que existe aí são informações passadas. Cabe à pessoa poder reformulá-las ou não. Cabe à pessoa poder reestruturá-las, reescrevê-las, melhor dizendo, ou não. Cada um de nós somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Ah, mas o meu pai, minha mãe dizia que eu era assim, assado, cozido e frito, aí eu achei que isso era verdade. Pois é, achar não é verdade. Achar é um achismo. Cabe à pessoa poder fazer essa reestruturação. É claro que essas informações elas foram passadas dentro de uma possibilidade. É aquela história, se você espremer laranja, vai sair suco de laranja. Não adianta você quer espremer laranja, vai sair uva. Não vai sair. Ou espremer laranja, sair abacaxi. Também não vai sair. Ou seja, os meus pais poderiam ter me dado outro tipo de educação. Não tem como. Vai sair o que é possível sair. Vai ser passado o que é possível ser passado. Assim, cabe à própria pessoa justamente poder reescrever essa história.
complicado, é um pouco difícil? Penso que sim, mas não é impossível. E essa questão do bullying muitas vezes pode passar por aí. A pessoa recebe uma informação, ela acredita que aquilo ali é real e ela se comporta de acordo com aquela informação que foi passada. Ah, o Marlos é frágil, é coitadinho, é muito vítima, então eu acabo me comportando assim e eu vou de uma certa maneira sempre satisfazer o outro dentro daquela ideia, mas acabo tendo um descontentamento comigo mesmo, porque na realidade eu não sou aquilo ali colocado. Aquilo ali é uma informação e essa informação ela tem que ser trabalhada, mas para que a pessoa possa trabalhar essa informação ela precisa se perceber como um ser existente. Então, só para fechar, é importante que a vítima do bullying trabalhe essa autoimagem, ou seja, a escolha que ela faz a respeito de si mesma. É essa escolha que vai determinar todas as outras escolhas que ela vai fazer. É claro que uma escolha não se esgota nela mesma. É o que eu costumo dizer, uma escolha é uma escolha naquele momento. A pessoa ela pode fazer uma reavaliação, ela pode rever aquela escolha e fazer uma outra. O ser humano não está preso numa conduta. Quem determina a própria conduta é o próprio ser humano. Então, se ele determina a própria conduta, mesmo com todas as influências, ele pode reescrever as suas condutas. Tá legal? Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu falei sobre o bullying. E mais uma vez eu peço aí aos pais atenção em relação à educação dos seus filhos, no sentido de diálogo, conversa, estar mais próximo. Isso é importante no sentido de você poder, além de estar próximo do seu filho, de sua filha, que seja, você poder estar compreendendo melhor seu filho e seu filho também poder estar compreendendo melhor a você. Isso vai fazer com que tenha uma relação mais saudável e, claro, a partir dessa relação vocês vão poder trocar um com o outro, aprender um com o outro. Não é porque está na posição de pai porque sabe tudo, não existe isso, né? Aprende-se muito com os filhos, até porque eles trazem uma nova visão, e isso é importante. Então, assim, espero que você tenha gostado e tenha um pouco mais de atenção em relação ao estar com o seu filho ou com a sua filha, tá? Bom, vou deixar então aqui o endereço da clínica onde eu trabalho, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 946, Centro, Teresópolis. O telefone da clínica 2742-9624, 2742-9624. Os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo, eu tenho meu blog, que é marloscordovapsiaexistencial.blogspot.com/. Repetindo, marloscordovapsiaexistencial.blogspot.com/. O meu e-mail, solram, solram@ig.com.br. Repetindo, solram@ig.com.br. E o meu celular, 99635-6855. 99635-6855. Bom, espero que você tenha gostado. Uma boa semana. Continue aqui com o meu amigo Daniel Costa, né, que está aqui pronto para dar continuidade ao programa. E até a próxima semana com o programa A Luz da Psicologia.